Fala pessoal, Ricardo Luiz, tô com uma dica aqui bacana do chiller da Hitachi, tá? Compressor parafuso, módulo aqui são de 3 compressores. Iniciando aqui, tá? Esse aqui é o compressor parafuso. O que está acontecendo? Eles estão trabalhando e não está tendo rendimento nenhum, tá? Não está fazendo troca de temperatura d'água. Então, aqui na série P é bem nítido, né? Que está entrando 23 e saindo 22, né? Então praticamente está em zona neutra, tá? Acontece isso, tá? Devido que a gente precisa primeiro verificar uns procedimentos, tá? Qual que é? A gente precisa inicialmente verificar o nível do óleo, tá? Nesse caso aqui, o nível está zero, tá? O compressor desligado ou ligado, o nível não aparece, tá? No visor no visor do óleo, que fica no compressor. Então isso é bem comum, tá? De ter um vazamento ou de o compressor estar empurrando o óleo para a linha e não está retornando, tá? Mas normalmente isso é um vazamento, tá? E acontece também o seguinte: se por acaso não está retornando óleo pro compressor, você pode ter um problema de vazamento de fluido também, tá ok? Então a gente precisa verificar esses dois pontos, tanto a pressão quanto o nível do óleo, tá? Se por acaso o nível do óleo está baixo, tá? As bobinas de carregamento ela não consegue carregar e nem descarregar, tá ok? Tem um cursor dentro do compressor, esse cursor depende, tá, do óleo e da pressão, tá bom? Tanto para fechar quanto para abrir, tá ok? Então, aqui a amperagem, tá, do compressor, dá para ver nitidamente aqui, tá, que ele está trabalhando em zona neutra, tá muito baixo a amperagem, tá ok? Essa amperagem ela fica estática, ela nem carrega e nem descarrega, tá? A placa ela não, ela manda o 220 para as bobinas, mas porém ela não tem carregamento, tá ok? Aqui a gente identificou, tá, vazamento de óleo, tá, na descarga do compressor. Então os 3 compressores estavam com vazamento, tá ok? Aqui no cooler, tá, a gente verificou também que tem um vazamento de óleo, tá, necessário. Sempre verificar, sempre estar de olho, tá, nesses pontos, tanto na parte do compressor quanto no cooler, para verificar se não tem vazamento, tá? Se tiver vazamento de óleo, provavelmente está vazando o fluido também. Então precisa sempre estar fazendo a preventiva, né? E na preventiva é obrigatório a verificar esses pontos, tá? Se você vê tanto óleo no compressor quanto no cooler, né? Já acende o amarelo aí para a gente verificar, ficar de olho no rendimento do módulo, né? Para ver se ele está perdendo rendimento, tá? Então sempre é bom nas manutenções entrar tanto na CLP, né? E tanto aqui na IHM do chiller, tá? Para você ver a entrada e saída da água, verificar pressões, tá? Então, todo mês, se necessário, você fazer um checklist e ficar analisando isso aí, tá bom? Se você vê que algum deles está tendo uma queda, né, da pressão ou queda no rendimento, aí você provavelmente pode ter um problema de vazamento, tá ok? Então aqui no compressor, tá, são as 3 bobinas, tá? Então a gente tem a bobina de partida, a bobina de carregamento e a bobina de descarregamento, tá? É necessário sempre estar verificando, tá? Se essas bobinas elas estão bem encaixadas, se não está com um problema na fiação, tá? Então sempre é bom na preventiva ficar de olho nisso, tá? Aqui, tá, na placa de comando, a gente é necessário a gente identificar os três fios
que vai na placa das bobinas, para a gente fazer o teste na prática, né? Manualmente. A gente ligar elas, energizar elas no 220, tá? Então aqui, ó, na placa, essa sequência aqui sempre é das 3 bobinas, tá? A 211, 212 e 213, tá? Então você vai tirar, desconectá-la da placa, vai pegar um fio, energizar ele no 220 e colocar, tá? Alimentar o azul e o vermelho, tá? A bobina vai ela vai ser energizada, tá? Isso com o chiller ligado, tá? Então tem que ser um teste bem rápido. Você tira o plug, energiza a bobina com o compressor em funcionamento, com pressão. Se ele carregar, tá? Então o problema pode estar na placa. A placa pode não estar mandando 220, então você precisa substituir a placa. Se ela não carregar, tá? Se ela não energizar, mas porém ela não carregar, então nitidamente pode ser um problema falta de óleo, falta de pressão, tá bom? Ou um defeito no compressor. Mas primeiramente a gente precisa fazer esse teste manualmente, tá? Lembrando que esse teste é um teste padrão, tá? Que é necessário fazer quando você tem problema, tá? De carregamento e descarregamento ou partida do compressor, tá? Energiza sempre as bobinas, verifica se elas estão sendo imantadas. Se imantou, as bobinas estão boas, tá? Pode ser que é um problema, tá? No compressor, como pode ser também um problema nas bobinas ou na placa, tá ok? Então é necessário fazer esse primeiro teste, só que visualmente a gente viu que tem uma falta de óleo, então a gente considera, né, estando tudo funcionando, as bobinas sendo montadas, tá, a placa está mandando o sinal 220, então indica que pode ser falta de óleo e fluido, tá ok? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente ligando o compressor, ele chega a 61, pode cair um pouco, tá? Quando você energiza a primeira bobina, que é de partida, ela vai dar partida, tá? No compressor, fazendo a amperagem cair para ele carregar, tá? Quando ele começa a carregar, essa amperagem ela vai subindo, tá? Se você fazer esse teste na bobina de partida e ele não começar a subir a amperagem, então provavelmente ele está com problema no carregamento, tá? Devido à falta de óleo, falta de fluido, tá? Ou um defeito, tá? No compressor. Aqui é o seguinte, como a gente identificou que está sem óleo, a gente vai fazer o procedimento, tá? De carga do óleo, tá bom? Para a gente fazer o teste, tá? De carregamento. Então, o que você precisa fazer, tá? Para fazer a carga, né, do óleo, tá, no compressor, qual o procedimento você precisa fazer? Você precisa fechar a válvula, tá? GBC, tá? Sempre lembrando que as válvulas GBC você vai encontrar sempre na sucção. Você vai encontrar na descarga, ela vai ter uma válvula, tá, de retenção. Então quando o compressor liga, ela abre essa válvula de retenção, só que quando ele desliga, ela fecha. Então ele consegue segurar todo o fluido na serpentina, tá ok? Ou no cooler, tá bom? Então você não precisa se preocupar na descarga. A descarga tem a válvula de retenção, ela não vai deixar retornar, tá, o fluido. Então você vai ter só o retorno que vai ter na sucção. Então você fecha a válvula GBC, faz o recolhimento do fluido, tá? Uma recolhedora, e faz a carga do óleo, né? Fazendo a carga do óleo, tudo certinho, tudo, a gente vai lá e faz o vácuo no sistema, no trecho onde foi aberto, tá ok? Sempre lembrando, tá? Que quando é aberto, tá, o sistema, tá? É sempre necessário fazer o vácuo, já aproveitar, pressurizar, tá, o compressor para ver se você não encontra
vazamento, tá? Na parte de descarga dele, tá? Nas válvulas ou nas conexões, tá bom? Sempre é necessário fazer esse procedimento para você já aproveitar a corretiva, beleza? Aqui é o seguinte, depois que você fez a carga do óleo, você fez o vácuo, pressurizou, verificou, fez o vácuo, antes do vácuo você pressurizou, verificou que não tem nenhum vazamento, você faz o vácuo e depois você vai para a carga de fluido, tá? Então vamos fazer aqui uma ressalva, tá bom? Quando você tem um problema nesse sistema que está com falta de óleo, está com baixo rendimento, tá? O que, que é recomendar? Você recolher o fluido que está no sistema, tá? Pesar. Se por acaso ela ficar abaixo de 70%, tá? Da carga máxima, um exemplo, esse módulo aqui, eles são 3 botijas para cada compressor, tá? Então, se cada compressor, tá, eu perder praticamente quase uma botija, então teve um vazamento considerável. Eu recomendo, né, recolher todo o fluido, fazer um vácuo no sistema e dar uma carga nova, tá? Com fluido, porque o 407 ele já vai perder a sua característica, né? Porque teve um grande vazamento, então é melhor você já, para garantir, já fazer uma carga nova, tá ok? Após você fazer a carga nova, tudo, você colocou o fluido para dentro do sistema, analisar se no visor de líquido está passando somente líquido, tá? Se estiver passando um líquido é sucesso. Aqui já na HM e na CLP, você consegue já identificar que ele já está começando a fazer uma boa troca, tá? Tá de 6 graus ou 5 graus, tá? Um delta aí de 5, 6, tá bom? E aqui na entrada e saída d'água, né, a gente já consegue ver que está bem considerável, né? Um delta bacana, tá? De troca. Na amperagem, né, ele começa a carregar e descarregar. Então ele começa a passar de 60 amperes, isso é um bom resultado, tá? Ele vai subir, depois ele vai descarregar e vai fazer todo o processo. Então ele vai estar fazendo o serviço de carregamento e descarregamento, tá bom? Após, né, você fazer a pressurização, tudo, você verificar, né, todos os pontos que você identificou que tem óleo, deixar sempre limpo, tá? Seco. E toda a manutenção preventiva ficar de olho se não apresenta nenhum vazamento de óleo. Apresentou vazamento de óleo, provavelmente vazamento de fluido também, tá ok? Sempre é bom, né, entrar na IHM e verificar a pressão de descarga, tá? Aqui ele está em quilopascal, então você tem que fazer um cálculo, né? Uma conversão para PSI, tá bom? E na sucção também, tá? Tá em quilopascal, você vai ter que fazer uma conversão, beleza? Você verifica que todas as pressões tanto de sucção e tanto de descarga estão idênticos, tá? Então praticamente os compressores estão trabalhando igual, tá bom? O nível do óleo, tá? Tanto ligado e desligado, ele tem que se manter aparecendo no visor, tá? Se por acaso ele estiver baixando, né, demais o óleo, provavelmente tem um vazamento ou a pressão do fluido tá muito baixa, né? Então ele está empurrando para a linha, tá ok? É legal também você sempre verificar, tá? Toda vez que fazer uma corretiva, se necessário, você sempre medir a temperatura, tá? De entrada e saída do filtro. O delta tem que ser de 1 grau só, tá bom? Necessário, e se tiver menos é melhor ainda. Se passar de 2 ou 3 graus, provavelmente o filtro está obstruído, ele vai começar a recolher no filtro aqui e vai começar a perder rendimento também, tá bom? Então sempre verificar esse filtro pedra para ver se ele não está tendo um delta, tá? Maior de 1 grau. Isso aí, pessoal. Então eu acredito que com essas dicas, tá? Desse chiller da Hitachi, tá bom? Tirei uma grande dúvida aí
de algumas pessoas que têm um problema aí nesse tipo de compressor, baixo rendimento. Então é um procedimento padrão, né, que a gente consegue fazer aí e ter sucesso aí na manutenção, tá ok? Então espero que ajudei vocês mais uma vez aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.